Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Batista, sou graduado em Engenharia Elétrica e especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. Trabalharei com vocês a disciplina de circuitos polifásicos. Peço que, em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, anotarem e depois postarem em nosso fórum de Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês estudem em casa. Vamos começar? Na nossa disciplina, aprenderemos como são geradas as correntes polifásicas. Veremos o que é uma fase em circuito polifásico, sequência de fase, ângulo das tensões, tensão em fase e tensão de linha, corrente de fase e corrente de linha. Também aprenderemos os conceitos e aplicação de ligações estrela e triângulo. Analisaremos circuitos trifásicos equilibrados e desequilibrados. Compreenderemos o comportamento da potência em circuitos trifásicos, sendo elas potência ativa, potência reativa, potência aparente, e entenderemos também o cálculo e a relação existente entre as grandezas elétricas, tensão, corrente e potência nos circuitos polifásicos. Antes de iniciarmos o conteúdo, vamos rever um pouco de história. Vocês sabem quem foi Nikola Tesla? Sabiam que, se não fosse por ele, possivelmente não estaríamos assistindo essa aula agora? E ainda mais, nenhum equipamento eletroeletrônico existiria? As suas ideias contribuíram para o avanço do mundo moderno, para o desenvolvimento do rádio, robótica, controle remoto, radar, ciência computacional, balística, física nuclear e física teórica. Tesla nasceu em 10 de junho de 1856, em uma região onde hoje é a Croácia. Filho de um sacerdote ortodoxo, sérvio, e de uma inventiva mulher, ele tinha uma extraordinária memória, que tornou-lhe fácil aprender 6 idiomas. Entrou para a Escola Politécnica em Grantes, onde por 4 anos estudou matemática, física e mecânica. Confundido mais de um professor pela sua extrema compreensão da eletricidade, uma ciência ainda na infância naqueles dias. Sua carreira prática começou em Budapeste, Hungria, em 1881, onde fez sua primeira invenção elétrica, um telefone repetidor, ou seja, um alto-falante. E concebeu a ideia de um campo magnético rotativo, o qual mais tarde se tornou mundialmente famoso na forma de um moderno motor de indução. Ele decidiu ir para os Estados Unidos em 1884. Levou com ele vários modelos dos primeiros motores de indução, além de realizar 40 patentes básicas nos Estados Unidos sobre o sistema. Todas essas patentes foram compradas por George Westinghouse. Nikola Tesla desenvolveu o modelo polifásico alternado que conhecemos atualmente. O motor de indução polifásico é que fornece energia para virtualmente todas as aplicações industriais, de correias transportadoras a guinchos para máquinas operatrizes. Foi aí que a guerra das correntes tomou o corpo maior. Foi aí que a guerra das correntes tomou o corpo maior. O grande conflito era Edison com a corrente contínua versus Tesla e Westinghouse com a corrente alternada. Estes acabaram vencendo a batalha porque a tecnologia da corrente alternada se mostrou superior. Mas isso já é assunto para outra aula. Se formos falar sobre os efeitos de telas, precisaremos de muito tempo, portanto, pararei por aqui. Vamos dar início agora à nossa matéria.
Alguns de vocês devem estar se perguntando, por que é importante estudar circuitos polifásicos? Simples. Atualmente, o circuito polifásico é o circuito padrão para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em corrente alternada. Para melhor compreendermos, vamos relembrar alguns conceitos analisando inicialmente um gerador de corrente alternada monofásico. Esse é um gerador de corrente monofásica, onde temos um enrolamento de campo que fica no rotor, na cor roxa, e que é a parte móvel do gerador. E temos o estator, na cor azul. Se esse enrolamento de campo é excitado por uma corrente contínua, o motor vai girar a uma velocidade constante. Então, a tensão induzida, representada pela letra E, terá magnitude proporcional à densidade do campo de fluxo, representado pela letra B. No gráfico, nós temos um fluxo magnético que vai variar dependendo da situação entre os polos A e menos A. Essa variação vai resultar em uma senoide, mas então, o que nós temos aqui? Temos uma geração de tensão induzida e essa tensão será alternada por quê? Porque quando o rotor estiver girando, o enrolamento do campo passa pelo enrolamento da armadura no ponto A. Esse ora terá uma tensão positiva, ora uma tensão negativa, como podemos observar no gráfico da tensão, que vai gerar uma tensão senoidal, isso é, uma geração de corrente alternada. Beleza, uma ideia muito boa, muito bem aplicada. Mas e as vantagens e desvantagens? A principal desvantagem do sistema monofásico é que um espaço significante não é utilizado no estator e existe uma potência pulsante. Como eliminarmos essas desvantagens? A resposta está na nossa matéria, circuitos polifásicos. Enquanto um circuito monofásico existe apenas uma fonte de energia em uma corrente alternada ou várias fontes de energia em fase à carga, nos circuitos polifásicos existe duas ou mais fontes de tensão iguais com diferença nas fases. Simplificando, são sistemas nos quais são disponíveis diversas fontes de mesma amplitude com diferença na fase entre elas. Os circuitos monofásicos são mais utilizados na iluminação, em pequenos motores e equipamentos domésticos, como por exemplo, liquidificador, televisão, ferro de passar, entre outros. Já os circuitos polifásicos encontramos em equipamentos como ar-condicionado e outros equipamentos que consomem grande potência. Também são utilizados na geração, transmissão e utilização da energia elétrica para fins industriais, como por exemplo, as linhas de transmissão e motores elétricos trifásicos. Para efeitos práticos, estudaremos os circuitos polifásicos com 3 fases, ou seja, circuitos trifásicos, pois é o mais difundido por possuir vantagens econômicas e operacionais. Um gerador de corrente alternada trifásico aproveita melhor o espaço físico, resultando em um gerador de tamanho reduzido e mais barato, comparado com os geradores monofásicos, de igual potência. Um sistema monofásico precisa de 2 condutores e um sistema trifásico perfeitamente balanceado precisa de 3 condutores. Porém, conduz 3 vezes mais potência. Na prática, devido a pequenos desequilíbrios inevitáveis, os sistemas trifásicos contam com um 4º condutor, o terra funcional, também chamado de neutro. Ele também possui maior versatilidade para a montagem de circuitos, pois o sistema trifásico podem derivar várias alternativas de distribuição, monofásico, bifásico ou mesmo trifásico, permitindo assim o fornecimento a consumidores domiciliares e industriais. Os motores trifásicos são superiores
aos motores monofásicos em rendimento, tamanho, fator de potência e capacidade de sobrecarga. Essas vantagens vão justificar a atenção especial que daremos aos sistemas trifásicos. No gerador de corrente trifásica, nós temos 3 bobinas defasadas em 120 graus. Então nós temos aqui, ó, uma bobina, a outra bobina, tem os polos A, B e C. Tendo assim um melhor aproveitamento do espaço no estator e eliminando a potência pulsante, obtendo assim uma potência constante. Dessas 3 bobinas sairão 3 tensões. Adiante veremos os tipos de conexões, estrela e triângulo. Vamos ver agora o funcionamento do gerador de corrente alternada trifásico. No gerador de corrente alternada trifásico, nós temos 3 bobinas defasadas de 120 graus uma da outra. Então nós temos aqui a bobina A, 120 graus. Eu tenho a bobina C aqui, né? 120 graus. Eu tenho a bobina B. Então, essa defasagem de uma para a outra aqui é de 120 graus. Tendo assim um melhor aproveitamento dos espaços no estator e eliminando a potência pulsante, obtendo assim uma potência constante. Dessas 3 bobinas sairão 3 tensões. Adiante veremos os tipos de conexões estrela e triângulo. O funcionamento do gerador é semelhante ao do gerador monofásico. Nós vamos ter uma corrente induzida ou um ímã permanente que vão gerar um fluxo magnético B, que é representado por esse gráfico aqui. E com isso, tendo a movimentação do rotor, gerará 3 fases, A, B e C, que atingem seus valores máximos e mínimos com uma defasagem de 120 graus, devido ao deslocamento espacial de 120 graus dos enrolamentos nos induzidos. Então, nós temos aqui o gráfico que representa essa tensão. Então eu tenho essa senoide verde aqui representa a fase C, a vermelha a fase B, e a senoide azul aqui representa a fase A. E essas fases, se vocês pegarem o ponto que ela corta aqui o eixo X, as raízes dela, elas estão defasadas 120 graus. Quando podem ver, a fase A ela saiu com 0 graus, ela iniciou a geração, atingiu seu valor de pico, seu valor máximo, e continuou, atingiu seu valor mínimo, e assim vai se repetindo os ciclos durante o tempo. A fase B, ela se iniciou 120 graus depois, e 120 graus depois a fase B, iniciou-se a fase C. Isso é devido a defasagem que nós temos dos polos aqui, ó, de A para B e de A para C. Considerando o alternador polifásico, mais precisamente um gerador de corrente alternada trifásico, servindo bem para mostrar como são geradas tensões polifásicas. Como vimos na imagem anterior, as bobinas A, B e C de terminais identificados como A, A', B, B', C, C', são supostas idênticas, de N espiras cada uma, e estão dispostas no estator defasadas entre si de 120 graus. O rotor é constituído por um ímã ou por bobinas excitadas por corrente contínua, e ele vai proporcionar o fluxo magnético constante que vamos representar pela letra grega φ. E esse rotor irá girar a velocidade angular constante, representado pela letra grega ômega. Em cada instante, a posição do rotor pode ser definida pelo ângulo alfa é igual a ômega vezes t, que seria t o tempo.
assinalando a partir do eixo da bobina a linha. As componentes do fluxo paralelo ao plano, as bobinas não induzem tensão nas mesmas. Restam as componentes perpendiculares, a saber, fluxo magnético em A, ele é igual ao fluxo magnético total vezes cosseno do ângulo alfa, que seria o ângulo de defasagem. O fluxo magnético em B, ele será igual ao fluxo total vezes cosseno do ângulo de alfa mais a defasagem, que é de 120 graus. E o fluxo magnético em B será o fluxo magnético em C será o fluxo magnético total vezes cosseno do ângulo alfa menos 120 graus. Porque se o B está após o A, então nós somamos 120. E o C vem antes do A, porque é um ciclo. Por que a diferença nas fórmulas? Vocês podem notar que uma fórmula era apenas o fluxo vezes cosseno de alfa, e a outra analisava o fluxo magnético vezes cosseno de alfa mais 120 graus, e a terceira, o fluxo vezes cosseno de alfa menos 120 graus. Isso devido à posição física das bobinas no rotor. Uma está no ponto inicial, a outra está a mais 120 graus e a outra está a menos 120 graus. Ou mais 240 graus, seria a mesma coisa. De acordo com a lei de Faraday, a movimentação do rotor vai provocar o surgimento de uma força eletromotriz, também chamada de Fem, induzida nas bobinas A, B e C. Força esta que vai variar no tempo e é expressa respectivamente em... Então aqui, ó, nós temos que a força eletromotriz ela é igual ao número de espira vezes o fluxo magnético, vezes a velocidade angular, vezes seno da velocidade angular, vezes o tempo. Como as outras bobinas estão defasadas 120 graus, teremos que a força eletromotriz em B será igual ao número de espiras vezes o fluxo magnético, vezes ômega, que é a velocidade angular, vezes seno de ômega t, mais 120 graus, que seria a defasagem das bobinas. E em C, o número de espiras vezes o fluxo magnético, vezes ômega, vezes seno de ômega t, menos 120 graus. Como o número de espiras, o fluxo magnético e a velocidade angular são constantes, pode-se englobá-las em uma única constante, sendo a força eletromotriz máxima, que é igual ao número de espiras vezes ao fluxo magnético, vezes a velocidade angular. Assim é o funcionamento de um gerador polifásico. Então, como eu acabei de citar, o número de espiras, o fluxo magnético e a velocidade angular de um gerador, eles são constantes. Então eu consigo englobá-las em uma única variável. Então eu vou chamar em uma única constante. Vamos chamar de força eletromotriz máxima. A força eletromotriz máxima, então, ela é igual ao número de espiras vezes o fluxo magnético vezes a velocidade angular. Logo, aquelas fórmulas anteriores de força eletromotriz vai ficar: a força eletromotriz em A é igual a força eletromotriz máxima vezes seno de ômega t. Em B, nós teremos força eletromotriz máxima vezes seno de ômega t mais 120 graus. E a força eletromotriz em C é igual a força eletromotriz máxima vezes seno de ômega t menos 120 graus. Quando trabalhamos com circuitos de corrente alternada, surge vários momentos a necessidade de fazermos operações algébricas de duas ou mais senoides de mesma frequência, sendo que normalmente essas senoides diferem em amplitude e em fase. Essas operações são muito trabalhosas, mas podemos simplificá-las. Utilizaremos fasores,
que são uma forma alternativa para a representação de correntes e tensões alternadas senoidais. Um fasor é uma entidade com módulo e sentido. O seu comprimento representa o módulo da tensão ou a corrente alternada. Vejamos o exemplo. Temos aqui uma senoide R em função do tempo, que é igual a Rm seno de ômega t mais θ. Simplificando, para uma forma fasorial, ela ficará Rm dividido por raiz de 2 fasor com um ângulo θ. O ângulo em relação ao eixo horizontal indica o ângulo de fase. Então, nós temos aqui uma equação senoidal, né? Pode representar uma tensão, que ela está sendo representada por esse gráfico aqui, que é a função de RT aqui é igual a Rm seno de ômega t mais θ. Se eu for representar ela fasorialmente, eu vou pegar o Rm, dividir por raiz de 2 e fasor com o ângulo θ. Então eu tenho aqui, na realidade, a defasagem da fase. Essa é a representação fasorial. Tomando como exemplo a figura A, o fasor VA representa a onda de tensão A com um ângulo de fase de 0 graus. O fasor VB é vertical para mostrar o ângulo de fase é de 90 graus, com relação ao fasor VA, que serve como referência. Assim podemos dizer que VB está adiantado de VA 90 graus. Na figura B, nós temos que VB está em fase e VA está perpendicular a VB, no sentido horário. Sendo assim, VA está atrasado em relação a VB em 90 graus. Notem que a figura B é a representação dos mesmos fasores, apenas alterando o fasor de referência. Na imagem abaixo, veremos como ficará o diagrama dos fasores. Quando duas outras ondas estão em fase, o ângulo de fase é 0. As amplitudes se somam quando as ondas estão exatamente fora de fase. E o ângulo de fase é de 180 graus. Suas amplitudes são opostas. Vamos resolver um exemplo para fixar o conteúdo. Olhando o gráfico, determine qual o ângulo de fase entre as ondas A e B. Em seguida, faça o diagrama fasorial, primeiro com a onda A como referência, depois com a onda B como referência. Iniciaremos analisando o gráfico. Nós temos dois sinais senoidais que podem representar cada um uma fonte de energia ou uma fonte de energia bifásica. Notem que A tem amplitude menor que B e elas estão defasadas com um ângulo θ. Lembre-se que o ângulo de fase é a distância angular entre dois pontos correspondentes às ondas A e B. E que os pontos correspondentes mais convenientes são os pontos de máximo e mínimos e dos zeros de cada onda. Se pegarmos o ponto onde a onda A é 0 e toca o eixo X, e onde a onda B é 0 e toca o eixo X, perceberemos que o ângulo de fase entre as ondas é de 30 graus. Faremos agora o diagrama colocando a onda A como referência. Repare que os pontos que pegamos como referência para achar o ângulo de 30 graus, A aparece antes de B. Logo, B está defasado 30 graus, ficando dessa maneira o diagrama fasorial. E agora, se tomarmos B como referência, B sendo o ângulo 0,
A está adiantado. Então, temos que A está mais 30 graus de B. Logo, o gráfico fica assim. Então, nós temos aqui A como referência e o diagrama fasorial de B como referência. Lembre-se, sempre que for resolver exercícios com fasores, defasando o ângulo será negativo, adiantando o ângulo será positivo. Agora que vocês já viram o conceito de fasores, vamos ver o de fase em circuitos polifásicos. O termo fase refere-se ao condutor no qual o potencial elétrico em relação à Terra é variável. Ou seja, ao contrário do nêutron, em que tem o mesmo potencial elétrico da Terra, tanto que também é chamado de terra funcional, entre a fase e a Terra encontra-se um diferencial de potencial elétrico variável no tempo. Outros conceitos que temos que guardar é o de ângulo de fase entre duas formas de onda de mesma frequência e a diferença angular num dado instante. Na primeira imagem, temos a representação gráfica de duas fases onde ângulo de fase entre as ondas B e A é de 90 graus. Enquanto a onda A começa com o seu valor máximo e cai para zero em 90 graus, a onda B atinge seu valor máximo em 90 graus na frente de A. Este ângulo de fase de 90 graus entre as ondas B e A é mantido durante o ciclo completo de todos os ciclos sucessivos. Notamos que no ângulo de 190 graus, notamos que no ângulo de 180 graus, A é zero e B atinge o seu valor máximo de pico negativo. Em 270 graus, B é zero e A atinge o seu valor de pico negativo. Em 370 graus, A é zero e B atinge o seu valor máximo. Ao lado do gráfico, vemos o diagrama fasorial, que como vocês já aprenderam, usando A como referência, temos que B está 90 graus adiantado de A no sentido anti-horário. Então, nós temos um gráfico de tensão em função do tempo. Então, nós temos uma onda representando a fase B e uma onda representando a fase A. Essas fases, elas estão defasadas 90 graus devido ao ponto que elas tocam o eixo aqui, ó, como referência, temos uma distância de 90 graus. A representação fasorial dela, tendo A como referência, seria esse gráfico aqui, ok? Vamos analisar agora sequências de fases em circuitos polifásicos. No sistema trifásico, possuímos três fases, A, B e C. Vocês poderão também encontrar em outras bibliografias R e ST. Substituindo o número de fases na fórmula, obteremos a quantidade de sequências possíveis. Neste caso, o número de circuitos trifásicos possui três fases. Então, teremos 3 menos 1 fatorial. 3 menos 1 é igual a 2. É igual a 2 fatorial, que é igual a 2. Portanto, temos duas possibilidades. A primeira é a sequência de fases ABC, ou pode ser chamada também de positiva. Nela teremos a própria sequência ABC, que também pode ser BCA ou ainda CAB, que estão no mesmo sentido de giro, também conhecidas como sequência direta. E a outra possibilidade é quando ocorre uma inversão no sentido do giro do gerador. Tem-se a inversão da sequência de fases, que passa a ser ACB, CBA ou BAC,
que estão no mesmo sentido de giro e é usualmente chamada de sequência inversa ou sequência negativa. Para que ocorra a inversão das sequências de fases de um sistema trifásico, basta trocar entre si a posição de duas fases quaisquer. O sentido de rotação dos motores de indução trifásico depende da sequência de fase das tensões aplicadas. Ao se inverter a sequência de fases das tensões aplicadas, inverte-se o sentido de rotação do motor. Vamos ver um exercício agora. Vamos ver um exercício resolvido agora. Um sistema trifásico simétrico apresenta sequência de fase inversa e sabe-se que a tensão na fase C é igual a 100 fasor de 70 graus. Essa fórmula matemática está falando que uma força eletromotriz induzida de 100 volts com um ângulo de defasagem de 70 graus e pede-se que determine as tensões na fase A e na fase B. Vamos resolver. Se falou que a sequência de fase é inversa, teremos então BAC. Temos que A, B e C têm a mesma amplitude, ou seja, o mesmo módulo que é igual a 100. Faltando apenas encontrarmos os fasores, sabendo que em um circuito trifásico a defasagem é de 120 graus, considerando essa informação, temos que VB é igual a 100 fasor θ, VC é igual a 100 fasor θ mais 120 graus e VA é igual a 100 fasor θ menos 120 graus. Então, como foi falado, a sequência vai ser a BAC. Então, nós temos que VB é igual a 100 fasor θ, VC é igual a 100 θ mais 120, VA é 100 θ menos 120. Logo, eu tenho que θ mais 120 é igual a 60 graus, que é o meu VC. Resolvendo, eu terei então que θ é igual a menos 60 graus. Então, portanto, VB é igual a 100 fasor menos 60 e VA é igual a 100 menos 60 menos 120 é igual a 180. 100 fasor 180. Vamos falar agora de tensão. Tensão de fase é a tensão sobre uma única fonte ou sobre uma única carga. Já a tensão de linha é a tensão medida entre duas fases. Na imagem aqui, nós temos um circuito trifásico. Então, nós temos as fases RST e um neutro. Também poderia chamar de ABC. Se eu pegar um multímetro e medir a tensão entre duas fases, eu irei encontrar a tensão de linha. Então, a tensão de linha é a tensão entre duas fases. No nosso caso aqui mesmo, se nós pegarmos duas fases, nós teremos 220. Então, tensão de fase aqui é 220. Então, tensão de linha é 220. Se eu pegar uma fase e medir com o neutro, eu acharei a tensão de fase, que é a tensão sobre uma única fase. Então, tensão de linha é a tensão sobre duas fases e tensão de fase é a tensão entre uma fase e o neutro. E com isso encerraremos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos em casa. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula.